Olá, pessoal. Meu nome é Megan Alcântara e na aula de hoje vamos estudar um pouco sobre o somatório e como representar somas. Então, vamos começar com uma pergunta. Você já se deparou com a necessidade de escrever expressões que envolvam somas com termos que obedecem uma certa lei de formação? Tipo, eu quero somar números de 1 até 100. Então, qual é o resultado dessa soma? Somar 1 mais 2 mais 3 até 100. Então, se temos uma soma de n parcelas, x1 mais x2 mais x3 até xn, podemos codificá-lo, ou seja, a gente consegue simplificar essa representação de soma através de uma fórmula, através do uso do seu somatório. E a gente representa por essa letra aqui, que a gente chama a letra sigma, que é uma letra grega maiúscula, com esse símbolo. E aí, nesse símbolo sigma, que é o somatório, temos que ter os índices indicando quais são os valores que nossas parcelas vão assumir. Então, nesse caso aqui, nós temos o somatório, lê-se, né? O somatório de parcelas na forma de xi. E aí, esse i é o nosso índice. E está variando de quanto a quanto. Então, aqui embaixo dessa letra grega sigma, está a variação do nosso i, no nosso índice i. Então, o i está variando aqui de 1 até uma constante, um valor inteiro positivo, n. Então, se n for igual a 5, nós vamos ter parcelas somando x1 mais x2 mais x3 mais x4 até x5. Nesse caso, como estamos somando até n, um valor é uma variável, n, então estamos somando as parcelas de x1 até xn. Então, é isso que significa esse somatório, esse símbolo, certo? Então, a gente consegue codificar uma expressão de somas e parcelas através de um símbolo. E esse símbolo, repetindo, se chama sigma. Ou então mesmo somatório. A gente lê o somatório de xi, de i variando de 1 até n. Então, sempre que queremos representar a parte variável do nosso somatório, de cada parcela, a gente vai utilizar essa letra I, tá? Que é o índice. E aí, a variação desse I está escrita em cima do somatório, do sigma, certo? Para cada caso, para cada exemplo, essa variação do I pode mudar. E aí, a expressão somatório de xi de i igual a 1 até n é lida dessa forma, soma dos valores de xi para ir variando de 1 até n. E é fundamental que os índices i assumam valores inteiros consecutivos, certo? Entre dois valores dados. Então, assim, a ideia mesmo é a gente somar parcelas de forma que sejam consecutivas, tá? A gente não pode, tipo assim, ir variando, saltando de 2 em 2. Não, realmente a variação tem que ser de forma consecutiva. E aí a soma, por exemplo, de x1 mais x2 mais x3, a gente pode escrever como o somatório de valores xi variando de i igual a 1 até 3. Então, eu vou somar esse valor em 3 parcelas, x1 mais x2 mais x3. Então, veja que o índice aqui é que varia de acordo com determinado somatório. No nosso exemplo aqui, vai até de i igual a 1 até 3. Vamos analisar alguns exemplos aqui, bem simples, mas para fixar melhor essa definição de somatório. Então, no exemplo 1, nós temos aqui o somatório de parcelas xi, variando, o i variando de 1 até 5, então temos aqui que a soma corresponde a 5 parcelas. No exemplo 2, nós temos aqui, olha, o i está variando agora de 1 até 7, do x elevado a i. Então, são os valores de x com as potências e i, onde esse i está variando de 1 até 7. Então, quando o i for igual a 1, a primeira parcela vai ser x elevado a 1, que dá o próprio x. Quando o i for 2, nós temos x quadrado. Quando o i for 3, nós temos x ao cubo. E assim sucessivamente até chegar o máximo aqui da nossa variação do índice i, que é x elevado a 7. E aí, nós temos aqui a soma de parcelas de potências de xi de i até 7.
No exemplo 3, nós temos aqui agora, aqui é um 7, mas está cortado, deixa eu só esclarecer aqui para vocês. Pronto. Nós temos o somatório de valores x e y, com o i agora variando de 3 até 7. Então, veja que aqui, ó, houve uma modificação no início do i. Pergunta, tem que sempre começar no 1? Não, pode começar a partir de 0, pode começar a partir de 2, 3 e assim sucessivamente. De modo que a variação do i até o valor limite aqui em cima do nosso somatório tem que ser valores consecutivos, tá certo? Então, começamos com 3 e seguimos com essa soma equivalente a 5 parcelas. Opa, como assim? 7 menos 3 mais 1, da onde veio isso? Então, tem um lembrete aqui bem interessante, que é a definição de quantas parcelas o nosso somatório vai ter. Então, é determinado aqui, por definição, que a soma de valores no nosso somatório vai ter a quantidade de termos determinada por essa expressão aqui, onde n é o valor limite da nossa variação do índice no somatório, que está sempre em cima do símbolo grego, sigma, e esse k é o valor inicial que o nosso índice assume. E aí, então, o número de termos que o nosso somatório vai ter vai ser n menos k mais 1. Então, nesse exemplo 3 aqui, quem é o nosso n? No exemplo 3, n é igual a 7. Olhando aqui, quem seria o k? O k nessa fórmula é onde nosso índice varia com o início do nossa variação do índice i. Então, nosso valor i vai ser igual, perdão, gente, é k, o i. Então, k vai ser igual a 3. Então, pela fórmula, quantas parcelas vai ter esse meu somatório? N menos k mais 1. 7 menos 3 mais 1 é igual a 5. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 parcelas nesse somatório. Exemplo 4. Nós temos agora um somatório de i mais 1 vezes valores de x e y, onde i está variando de 1 até 4. Então, onde aparecer o índice i, a gente vai variar em cada parcela do somatório. Então, para i igual a 1, nós vamos ter o quê? Vamos fazer aqui devagar. Então, quando i for 1, nós temos 1 mais 1 vezes x1. Quanto é 1 mais 1? 1 mais 1 é 2. Então, aqui vai ficar 2x1, que é justamente essa parcela aqui. Quando i for 2, esse valor aqui vai ser o quê? Quando o valor i for 2, nós temos, onde tem i, eu vou substituir por 2. Vai ficar 2 mais 1 vezes x2. 2 mais 1 é igual a 3. Então, fica 3 vezes x2. Quando o i for 3, vai ficar 3 mais 1 vezes x3. E aí, 3 mais 1 dá 4, fica 4x3 e assim por diante, tá? Então, onde aparecer o valor i, nós vamos substituindo a cada parcela do nosso somatório. Então, a gente já começa a entender, a interpretar o que significa esse valor de somatório aqui, né? Então, se apresenta para a gente, se aparecer para a gente um valor representado por esse somatório, a gente consegue identificar que nada mais é que a soma de parcelas de uma sequência onde nós temos um índice i variando de um valor para outro. Então, esse processo do lado direito da expressão para cá, a gente consegue já entender fazer. Mas agora esse exemplo é interessante porque é o processo ao contrário. Então, suponha que eu tenho uma sequência aqui de somas. Como é que eu consigo transformar essa minha sequência em um somatório? Então, para representar por meio da notação de somatório, a soma de números pares, por exemplo, iniciada por 2 até 40, por exemplo, 2 mais 4 mais 6 mais 8 até 40. Como é que a gente vai construir o somatório? Então, a gente começa a tentar entender como é o processo aqui que funciona o somatório.
Como é que a gente pode representar isso de forma simples, de forma codificada, em um termo só? Então, observa que aqui números pares, 2, 4, 6, 8 até 40. Então, como é que a gente consegue representar um número par? Então, um número par, a gente consegue representar como um número par é igual a 2 vezes um número inteiro, certo? E aí, denotaremos as parcelas variáveis por xi como sendo 2 vezes i, onde o i de i está variando de 1 até 20. Então, quando a gente colocar aqui 2 vezes i, é porque eu estou representando números pares. E aí, até quando eu quero representar esses números pares? Eu quero representar até 40. Então, se aqui eu estou multiplicando por 2 a variação do i, e eu quero 40, então meu i tem que variar de 1 até 20. Então, quando eu faço o i igual a 1, a gente vai ter 2. Quando o i é igual a 2, nós temos 4. Quando o i for 3, nós teremos 6. Quando o i for 10, teremos a parcela 20. E quando o i for 20, nós teremos a parcela 40. Então, toda vez que eu tenho uma expressão, eu quero uma soma de sequências, a gente tem que analisar primeiro como é que a gente consegue escrever essa sequência para depois pensar na variação do nosso índice I. Esse exemplo aqui também é interessante, agora é com números ímpares. Eu tenho a soma dos números ímpares de 1 até 11. Como é que a gente consegue escrever usando a notação de somatória essas parcelas? Então, existem duas formas, tá? A primeira do exemplo do nosso livro-texto, ele utiliza como escrever um número ímpar como 2 vezes o número inteiro menos 1, com i variando de 1 até 6, certo? No caso, o interesse dele nessa questão, nesse exemplo. E aí, como eu estou querendo de 1 até 11, então seria escrever essa soma como o somatório. Deixa eu fazer aqui embaixo que tem mais espaço. O somatório de 2 vezes i menos 1, com i variando de 1 até 6. E aí, quando o i for igual a 1, nós temos 2 vezes 1, 2 menos 1, nós temos o primeiro valor aqui, 1. Quando o i for igual a 2, nós temos esse caso aqui. Eita, esse aqui, perdão. Quando o i for igual a 2, nós temos 2 vezes 1, menos 1, que vamos ter o valor 3. Quando o i for igual a 3 e assim por diante, nós temos os valores dessa sequência aqui, das parcelas de 1 até 11. Mas aí você pode perguntar, e por que eu posso representar um número ímpar dessa forma? Será que eu posso também representar como soma? Sim, um número ímpar a gente também pode representar como 2 vezes i mais 1. Concorda? Só que o que mudaria no meu somatório para poder representar o valor 1? Observa aqui, se eu colocar o somatório de 2i mais 1, se eu começar a variar o meu i a partir do 1, eu não vou conseguir representar o primeiro valor aqui da parcela 1. Por quê? Se eu colocar 1 aqui, 2 vezes 1 vai dar 2, mais 1, 3. Então, minha sequência ia começar a partir do 3. 3 mais 5 e assim por diante. Mas como eu quero que apareça também nessa minha soma, nesse meu somatório, o valor 1, usando agora o mais, ao invés de representar o número ímpar como 2i menos 1, então eu teria que variar aqui o meu i começando com 0, de 0 até 6, não é até 5, porque a gente andou uma casa, né? O número de parcelas. Então, 2 quando o i for 0, vai ficar 2 vezes 0 mais 1. Então, 2 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Então, se eu usar essa fórmula aqui para números ímpares, eu vou ter que modificar aqui o meu somatório. Que nesse exemplo aqui, a gente consegue variar o i de 1 até 6 para essa fórmula com
2i menos 1, para poder representar o valor número 1 aqui na minha sequência. Mas se eu usar essa fórmula de número ímpar de 2i mais 1, então o meu intervalo aqui de variação do i vai ter que ser de 0 até 5. Porque quando o i for igual a 0, vai ficar 2 vezes 0 mais 1 dá 1. Quando o i for 2, vai dar 2... Perdão, quando o i for 1, 2 vezes 1 mais 1, a gente consegue representar o 3. Quando o i for 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E assim por diante. E o último valor, que é 11, é quando o i for 5. 2 vezes 5, 10. 10 mais 1, 11. Então, esse exemplo mostra que existe mais de uma forma também de a gente fazer um somatório, expressar uma sequência de parcelas somadas através de um somatório com diferentes representações de fórmula. E aqui são diferentes variação do índice também, tá? E aí representam a mesma sequência que a gente, de soma que a gente quer representar. Vamos ver agora algumas propriedades do somatório e algumas somas especiais, que são muito utilizadas na matemática. No desenvolvimento de somatórios, algumas propriedades merecem destaque pela simplificação que emprestam aos cálculos. Então, a propriedade A aqui está formando o seguinte, que o somatório das parcelas é igual à parcela dos somatórios. Então, se eu tenho um somatório de xi mais yi, de i variando de k até n, eu consigo separar esses somatórios. Somatório de xi mais o somatório de yi. E no caso do item B, aqui exibe uma propriedade do valor constante com relação à nossa variável xi. Então, se eu tenho uma constante c que está multiplicando em cada parcela, a gente consegue colocar esse c em evidência, colocar para fora do nosso somatório. E aí vamos ver como é que a gente demonstra, como a gente prova essas propriedades. Então, lembrando que toda vez que a gente quer demonstrar uma certa propriedade, mostrar que aquela proposição ela é válida, então a gente tem que mostrar para valores gerais, tá? Aqui a gente não pode atribuir valores para mostrar que a propriedade funciona, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui i igual a 1 até 10 e mostrar que vale, não, eu estou só exibindo que para aquele exemplo funciona, mas se eu quero mostrar que vale para qualquer valor, então eu tenho que mostrar de forma genérica. Então, nossa variação do i aqui está variando de k até n, tem que ser de forma genérica, tá? Então, o que isso significa? Então, quando i for igual a k, nós temos que a soma da parcela xk mais yk. Próximo elemento da nossa sequência vai ser como é termos consecutivos. Então, se o i é igual a k, o próximo é k mais 1. Então, quando o i for k mais 1, nós temos a soma da parcela x, k mais 1, mais y, k mais 1. Eu só substituir aqui onde tem i por k mais 1, tá? E aí, sucessivamente, até chegar ao limite da nossa variação aqui do somatório, que é n. Então, quando o i for n, nossa parcela aqui será xn mais yn. Só que aqui a gente está tratando de uma soma. E assim, sabe que essa soma ela é comutativa, ou seja, eu posso trocar os termos. A ordem das parcelas não altera o resultado na soma de valores aqui inteiros. Então, a gente consegue mudar a ordem. Então, eu simplesmente troquei os valores e concatenei, ou seja, deixei junto os valores de x e deixei junto os valores de y. E eu coloquei em ordem consecutiva, né? As variáveis de x com os índices de forma crescente de k até n. A mesma coisa para o y. E isso aqui significa o quê? Isso aqui é justamente o somatório de xi, onde i está variando de k até n. E essa parcela aqui de soma corresponde ao somatório de yi de i igual a k até n. E para provar a propriedade B, a ideia é a mesma, a gente expandir o nosso somatório e depois fazer articulações matemáticas de modo a extrair, colocar a nossa constante em evidência. Então, vamos lá.
Nós temos aqui um somatório de uma constante C vezes a variável xi, onde esse i está variando de k até n. Então, vamos lá tentar expandir isso aí. Como é que significa? Quando k for 1, nossa primeira parcela vai ser x k vezes c. Próximo termo, quando o nosso índice i for k mais 1. Então, vai ser c vezes x com o índice k mais 1. Próxima parcela, quando i for igual a k mais 2. Então, vai ser c, a constante c, vezes x com o índice k mais 2. Sucessivamente, até chegar no nosso n, no índice aqui, vai ficar c vezes x sobre n, índice n. E aí, como c é uma constante e uma soma de parcelas, eu posso colocar esse c em evidência. Então, fica c vezes a soma de n parcelas de x variando de xk até xn, que isso corresponde ao nosso somatório de xi, de termos xi variando de i igual a k até n, e a nossa constante aqui fora. E para finalizar nossa aula de hoje, vamos ver duas somas especiais que é muito utilizado quando queremos executar algumas operações em programas de computador envolvendo laço, tá? E aí, nesse primeiro exemplo, eu posso representar o somatório de n parcelas com n mais 1 vezes n dividido por 2. E aí você faz, nossa, eu tenho que lembrar disso. Não, em muitos programas já tem esse comando, esse algoritmo já implementado, tá? Mas é interessante ver como é que funciona, certo? A gente vai mais aplicar. Mas como é que funciona? Então, se a gente desenvolver o somatório, a gente vai obter a parcela, né? No caso aqui, o índice i variando de i até n vai ser a soma de parcelas de 1 até n. E aí, isso aqui corresponde nada mais nada menos que uma progressão aritmética, cujo termo inicial vai ser A1 igual a 1 e o termo final AN igual a N. E a razão vai ser 1 porque a gente está somando aqui termos consecutivos. E aí a razão é igual a 1, então, pela fórmula de progressão aritmética que a gente viu lá no ensino fundamental, nós temos que A1 mais AN vezes N dividido por 2. Nosso caso aqui, o A1 corresponde igual a 1, o AN tem valor N vezes N dividido por 2. Então, a soma dos n primeiros inteiros positivos é dado por essa fórmula aqui. Outra soma muito especial é a de números, dos primeiros números inteiros pares positivos. Então, se eu somar aqui os n primeiros inteiros pares positivos, isso corresponde a essa fórmula aritmética aqui, que é n vezes n mais 1. Então, a prova, como é que consiste a demonstração? Então, se a gente expandir esse somatório, nós temos a soma dos n inteiros positivos. E aí, ímpares não, tá, gente? Inteiros pares positivos, tem um erro de digitação aqui. Então, também corresponde a uma progressão aritmética, onde nós temos nosso termo inicial A1 igual a 2 e o nosso termo final AN igual a 2n. Tá? Porque aqui, nesse caso, 2n, você colocar aí igual a n, vai dar justamente o nosso termo final, 2n, dividido por 2. E aí, simplificando aqui o 2, nós temos que a soma dos n primeiros inteiros positivos é dado por essa fórmula aqui, n vezes n mais 1. Então, vamos ver um exemplo, né, para a gente entender melhor como é que funciona essas propriedades, essas somas especiais que vimos agora. Então, exemplo, como calcular a soma S de todos os números pares entre 98 e 234? E aí, a gente vai usar a identidade, a soma especial que vimos no slide anterior, que é determinada por essa fórmula aqui, N vezes N mais 1. Só que lembra que essa fórmula aqui nos dá a soma dos N primeiros inteiros pares. Só que aqui ele começa com 98 e vai até 234, tá? Mas observa o seguinte, que a soma que ele quer é essa aqui, ó, 98 mais 100 mais 102, são soma dos números pares, começando com 98 até 234. Mas aí vocês concordam comigo que essa soma aqui,
corresponde eu somar os números pares de 2 até 34 e subtrair a parte inicial até o 98, que é de 2 até 96, porque eu quero de 98 até 234. Então, eu somo de 2 até 234 e subtraio a parte de 2 até 96, e eu vou começar do 98, vai restar do 98 até o 34. E por que isso? Porque agora sim eu consigo aplicar a nossa fórmula aqui, porque o i começa igual a 1. Então, o que isso aqui corresponde? Isso aqui nada mais é que o somatório de 2 vezes i, começando de i igual a 1 até 117, tá? Lembrando que aqui é 2 vezes i, a gente tem que colocar aqui o índice dividido por 2. E subtrair essa parte aqui, que vai ser o somatório de 2 vezes i do i variando de 1 até 48. Lembrando porque o último termo, 96, vai ser quando o i for 48. 2 vezes 48 é igual a 96. Só tomar cuidado com o intervalo de variação do nosso índice i, certo? E aí, pela fórmula que a gente viu no slide anterior, o que corresponde a esse somatório? É o n vezes n mais 1. Então, quem é n? 117 vezes n mais 1, que é 118. Menos, eu estou aplicando essa fórmula aqui, tá? N é 48 vezes n mais 1, que é 49. Então, essa soma de números pares de 98 até 234 vai ter o valor total de 11.454. Então, é isso, pessoal. Espero que